Olá, cinéfilos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kinema e hoje nós vamos falar sobre o Nostradamus Report. Para quem não sabe, o Nostradamus Report é um estudo realizado anualmente que analisa as tendências do audiovisual e criando algumas previsões de como vai ser a indústria nos próximos 3 a 5 anos. É um estudo gratuito, eu vou linkar ele aqui embaixo para quem quiser ler, é em inglês. São 72 páginas, mas é super interessante e vai te dar uma perspectiva muito diferente do que está acontecendo em todo mundo no audiovisual. De uma forma geral, a grande mensagem do estudo é que no momento nós estamos em transição. Nós estamos saindo de um modelo de negócio, que é o que o audiovisual tem vivenciado nos últimos 100 anos, e a gente está tendo que criar um novo modelo de audiovisual. É uma mudança que já estava acontecendo, mas a pandemia acabou acelerando ela, então em vez de a gente fazer pequenas mudanças aos poucos e se adaptando de acordo com a necessidade, a gente teve que toda a indústria se adaptar de uma vez. Então nós estamos nesse um ambiente meio tenso, assim. Estamos saindo de modelo antigo, indo para um modelo novo e a gente está tentando descobrir o que fazer. O estudo aborda 7 tópicos diferentes e agora eu vou dar uma pequena aprofundada e a minha opinião sobre cada um. O primeiro tópico é nos situando na realidade, porque a gente precisa se situar na realidade qual a gente está vivendo. E a realidade é, a pandemia ainda vai continuar afetando a nossa indústria de forma direta pelos próximos 2 a 3 anos. Mesmo com todo mundo sendo vacinado, a nossa indústria já passou por mudanças muito profundas nesse tempo e ela está precisando se readaptar às novas realidades. Que realidade é essa? O declínio e provável morte do formato da janela de exibição, que é quando um filme vai lá, lança no cinema, aí fica lá 3, 4 semanas, aí passa 75 a 90 dias, aí ele lança em DVD ou em streaming, aí depois de um tempo lança para televisão e depois vai para televisão aberta. Esse modelo já não é mais aplicável para a nossa realidade da indústria. Então, as empresas que vão sobreviver a todas as mudanças que estão acontecendo vão ser justamente aquelas que conseguem adaptar e inovar nesses novos modelos, porque qualquer inovação no momento vai afetar a indústria de uma forma profunda. Essa mudança era algo que já estava acontecendo, que nós já estávamos analisando o que poderia ser feito, porém com a pandemia, o que ia acontecer em 10 anos foi obrigado a acontecer em 1 ano e meio e menos. Então, a gente não está entendendo o que a gente pode fazer e quais são os modelos que iremos adaptar. Um dos maiores setores que vão sentir o impacto de toda essa crise são as pequenas e médias empresas que trabalham por projeto. Que, na verdade, no Brasil agora vai ser todo mundo, porque o FSA acabou com o suporte automático, que era quando uma empresa tinha um reconhecimento comercial ou artístico e não precisava passar por editais, existia uma quantia lá de dinheiro que eles podiam tirar. Porém agora o FSA está acabando com isso e todo mundo vai ter que apresentar projetos, então todas as empresas vão ter que viver a partir de projetos. E isso, de acordo com o estudo, a longo prazo vai ser muito ruim. E a gente vai ter que readaptar como a gente pensa e estrutura esses projetos e a tendência é ficar muito pior antes de ficar melhor novamente. Uma outra coisa que a gente precisa situar é em relação ao conteúdo. O conteúdo durante a pandemia ficou mais alegre, virou mais alto astral, a busca por isso tem aumentado cada vez mais, o que é totalmente justificável dentro do momento que a gente vive. Então a tendência é a gente voltar a narrativas clássicas hollywoodianas, a coisas mais, final felizes, todo mundo feliz, e o espaço para narrativas experimentais vai cada vez mais diminuir por um tempo, porque é uma forma segura de garantir que as pessoas vão ver o seu filme, ele ser alto astral. A última coisa que a gente precisa se situar é como a nossa indústria depende de todo o resto do mundo para funcionar. Então, não basta a gente só fazer filmes, a gente tem que entender o contexto sociopolítico, o contexto climático dos lugares, para a gente poder garantir um retorno financeiro do que a gente está fazendo. Por exemplo, não adianta a gente lançar filmes sendo que as pessoas não têm dinheiro para ir assistir aos filmes. Então, a gente tem que sempre estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor e realizar adaptações às nossas realidades para garantir que o nosso filme, o nosso produto audiovisual seja visto e seja consumido. Então não é só sobre resolver essa crise, é se preparar para todas as próximas, porque elas vão acontecer. O segundo tópico é produções virtuais e como elas estimulam a criatividade e oportunidades. Produções virtuais são todo tipo de tecnologia que une o mundo físico ao mundo virtual. Por exemplo, tela verde, e você manipular uma tela verde, é uma espécie de produção virtual, só que isso já está ultrapassado. Softwares de animação e de design em 3D que possibilitam você criar o universo e criar pessoas e colocá-los dentro do filme. E atualmente, em tempo real, tipo assim, você faz uma alteração, já aparece lá na tela
e com muita liberdade criativa. É uma tecnologia que já estava começando a ganhar mais espaço na indústria, porém com a pandemia e a impossibilidade de se encontrar com atores ou ir filmar em sets, ela ganhou muito mais espaço, pois ela meio que juntava os dois que você podia fazer em casa, de uma certa forma, se você tivesse o equipamento necessário. Sim, no momento é uma tecnologia super cara, mas a cada ano que passa, ela está se barateando e nos próximos 5 anos é capaz ela ficar acessível ao consumidor comum, barateando de uma forma considerável a produção. E não só ela barateia no sentido de, não preciso mais necessariamente construir um set para filmar nele, como ela traz para pré-produção coisas que atualmente são da pós-produção. Por exemplo, eu quero filmar em Paris. Não tenho dinheiro para filmar em Paris. Eu, atualmente, coloco uma tela verde, meus atores na frente da tela verde e coloco a Torre Eiffel lá atrás. É assim que se faz. Só que o que acontece? Os atores da tela verde é filmado, aí vai para a ilha de edição e a ilha de edição coloca a Torre Eiffel lá depois. E pode rolar problemas de iluminação, os atores podem não estar interagindo com o item de forma correta. Existem N fatores que podem dar errado. Com as tecnologias virtuais atuais, você consegue criar esse espaço da Torre Eiffel na pré-produção, passar por um processo de aprovação pelo diretor por todo mundo. E aí no dia do set, você tem lá a tela verde, mas você também tem um monitorzinho aqui, onde você tá vendo o que tá mostrando na tela verde. E os atores podem vir aqui e ver. E ainda além, para você ver como essa tecnologia tá dando doida. Um exemplo é o Mandalorian. Se você ainda não viu como o Mandalorian é feito, recomendo, vou linkar aqui um vídeo da Insider, muito bom, que explica toda a tecnologia de produção virtual que foi usada no filme. Eles usam uns painéis de LED enormes, fazem quase um círculo 360. E nesses painéis, eles emitem a imagem de onde as pessoas estão. É uma imagem que foi feita com computação digital, e eles podem ser alterados na hora. Por exemplo, o diretor fala, não gostei dessa montanha, tira ela. Ou então, move ela pra esquerda. Então isso, traz mais credibilidade pros atores que estão lá vendo onde eles estão, em vez de só interagir com uma tela. B, traz uma iluminação mais realista. Porque, por exemplo, quando você trabalha com tela verde, se você não iluminar ela certo, ela pode dar até um recuo no ator, e aí o ator fica levemente verde aqui, aí quando você vai fazer tela verde, o ator fica verde aqui. É muito engraçado. Não recomendo, mas é muito engraçado. Então, você traz uma iluminação mais realista, que você não precisa se preocupar em apagar depois digitalmente. E C, na verdade, a longo prazo, barateia o custo de produção. Igual eu falei, no momento é uma tecnologia muito cara, mas com o passar dos anos vai se tornar mais viável financeiramente para pessoas normais terem acesso a essa tecnologia. Consequentemente, porque eu tô dando muito exemplo de cenário, mas tem muita gente que fez isso com atores. Você pode simular um ator. Um exemplo é deepfakes. Você vai lá, eu, Marisa, gravo meu rosto, depois eu vou lá e coloco a Meryl Streep na minha cara. Óbvio que eu tô dando um exemplo muito absurdo, mas é cada vez mais fácil você realizar esse tipo de coisa. Então, a linha entre o que é live action e a linha o que é animação tá cada vez ficando mais misturada. Então, aí já é uma opinião própria, eu acho que a longo prazo, esse conceito de live action, animação, não vai existir, porque ambos os filmes vão usar tecnologias live action e ambos os filmes vão usar tecnologias de animação, e vai tudo se misturar numa coisa só e vai ser só cinema. Vamos filmar. E, porque o buraco é muito fundo, e cineasta é uma figura muito chata, existe ainda um desconforto muito grande em relação a usar produção virtual, alegando que não é cinema de verdade, porque cinema de verdade você tem que estar no set, você tem que estar um trabalho de ator, e não que isso não tenha um trabalho de ator. Mas então tem muita gente alegando isso, de que não é cinema de verdade. Da mesma forma, quando lançou-se câmeras digitais, as pessoas falavam, cinema de verdade é usar película, você tem que usar película, o negócio físico, se não for físico não é cinema. Então, agora as pessoas estão sendo contra é uma palavra muito forte, mas elas estão receosas em usar as produções virtuais, alegando que não é cinema, sendo que pixel é pixel. E a forma como você altera e molda o pixel a seu favor faz parte do processo cinematográfico. Então, o fato do pixel ser capturado numa câmera ou o pixel ser feito no computador não muda o fato de que é um pixel. Então, pixel é pixel e pixel é cinema. Então, é isso, gente. Produção virtual existe, vai acontecer. E da mesma forma que a gente sai da película pro digital, a gente vai sair não vai sair do digital, mas a gente vai abraçar as produções virtuais. Tópico 3. A transformação dos cinemas. O cinema não está morrendo, ele só está mudando. Os cinemas que vão sobreviver à pandemia são aqueles que
não existem só para exibir filmes. Eles criaram, de alguma forma, um relacionamento com o seu público, com a sua audiência. As pessoas não vão lá só porque, vou assistir esse filme que tá aqui hoje. Elas vão lá porque elas gostam desse espaço, elas se sentem acolhidas, elas se sentem bem. A tendência é os cinemas diminuírem a quantidade de salas e diminuírem de tamanho, mas elas não vão deixar de existir. Elas só vão ser repensadas e adaptadas. Então, atualmente, o cinema não pode pensar em só exibir filmes. Porque ninguém vai lá só para assistir filmes mais. Tem que pensar em qual a experiência que você vai dar para o seu público. O que mais você pode ofertar além de um filme. Então, é transformar seu espaço num espaço multicultural que garante que outras pessoas vão lá para ver exposições, ou ver peças de teatro, garantindo não só um fluxo de pessoas, como um fluxo de dinheiro. Então, é necessário repensar a experiência de ir ao cinema como um todo e mudá-la para agregar valor ao seu cliente. Então, não vou só exibir um filme, vai ser um filme com uma exposição sobre o filme, com um toque sobre o filme. Os cinemas já vinham trabalhando um pouco isso, mas agora é imprescindível que eles tenham isso para garantir a sua sobrevivência. Então, não é só sobre ver filmes, e sim sobre experiências de ver filme. E a tendência é, os filmes que vão passar em cinemas vão ser aqueles mega blockbusters, tipo Os Vingadores, ou então vão passar por uma espécie de curadoria especial. Por exemplo, um festival de cinema negro, ou um festival de cinema LGBT, ou então, por exemplo, o Festival Varilux, que é super popular aqui no Brasil, que anualmente vem aqui no Brasil lançar filmes franceses nos cinemas. Então, essa é a tendência, nós temos grandes blockbusters e temos a questão da curadoria. Então, filmes que passam por uma curadoria dentro do cinema, que garante uma seleção especial para o seu público. Mesmo sabendo disso, de novo, cineasta é uma criatura puritana e fica querendo ser nostálgico, as pessoas ainda focam em fazer filmes para a tela grande, mesmo sabendo que cada vez mais elas vão ter menos chances de mostrar seus filmes na tela grande. Então, não é necessário pensar só no que vai ser ofertado, mas no que vai ser feito. O seu tipo de filme precisa ir para uma sala de cinema? Ele não pode ir para um streaming ou talvez ir para um NetNow da vida? Sendo bem realista, de acordo com o estudo, as chances de você, cineasta que está começando agora, exibir nos cinemas estão cada vez diminuindo. Então você tem que adaptar as suas ideias e os seus projetos a telas menores. E não que isso seja uma coisa ruim, porque, como eu vou falar mais lá na frente, a tela menor, ou seja, a televisão e os celulares, é justamente o que está salvando a indústria. Quarto tópico. No coração da indústria, uma tela pequena. Como eu acabei de falar, o que tem salvado a indústria cinematográfica foi justamente a televisão. E a tendência é que daqui a alguns anos a televisão não vai existir para você assistir canais de TV, e sim para você consumir o streaming. Então, a finalidade da televisão está mudando. Isso abre também um outro assunto, que é cada vez mais estão lançando mais streaming, mas as pessoas estão chegando no seu limite do que elas podem pagar de streaming por mês. Porque, antes a gente só tinha Netflix, agora tem a Netflix, tem a Disney Plus, tem a HBO Max, tem o Telecine, que não falta streaming no mundo. Hoje em dia, a média é que as pessoas já tenham 2 serviços assinados. E a tendência é que daqui a 5 anos isso vire em 3. Existe um teto para isso. Eu não vou gastar R$500 por mês assinando todos os streamings. Então as indústrias precisam pensar em como juntar pacotes de streaming e oferecer para os seus clientes. E a tendência é que as empresas que hoje oferecem TV a cabo, no futuro vão justamente oferecer esses pacotes. Você leva aqui 5 streamings diferentes, só que em vez de pagar preço cheio para cada um, você paga metade do preço e fecha um pacote. Então, esse é o futuro da TV a cabo e dos streamings, porque cada vez mais lançando, mas ao mesmo tempo as pessoas têm um limite do que elas estão dispostas a pagar para isso. Quinto tópico. De janela de distribuição a panorama de conteúdo. Como eu mencionei no início do vídeo, o conceito de janela de distribuição está morrendo e vai morrer. Então, a forma de se ganhar dinheiro no audiovisual está mudando também. E a gente ainda não sabe quais são os novos formatos de distribuição, quais são os novos formatos de ganhar dinheiro. E a gente está descobrindo enquanto a gente está vivendo. Então, qualquer pequena inovação, qualquer pequena ideia vai afetar a indústria de uma forma profunda. Então, é importante nós,
como cineastas e espectadores de cinema, nos manifestarmos quando alguma coisa acontece, porque são, querendo ou não, essas grandes empresas que vão ditar o que acontece de agora em diante e quais vão ser as formas de se ganhar dinheiro no audiovisual. A única certeza que temos diante disso tudo é que lançar simultaneamente no streaming e no cinema não impacta tantos ganhos quanto se pensavam, principalmente durante uma pandemia. Outra coisa também que tem dado certo é esse esquema da Disney de cobrar um adicional dentro da mensalidade para você poder assistir lançamento. Óbvio que dá certo, porque, assim, cobrar R$60 para você assistir um filme também é muito caro, né? Mas tudo bem. Então, esse modelo da Disney tem dado certo e tem se mostrado também uma alternativa a empresas que querem lançar produtos exclusivos ou lançamentos e cobrar um adicional para isso. Uma coisa também que vai ser muito impactada é a logística de investimento privado na realização de produtos audiovisuais. Porque com a morte da janela de exibição, o lucro vai diminuir consideravelmente. Consequentemente, os orçamentos dos filmes também vão diminuir para garantir uma maior margem de lucro. Então, pessoas que antes pensavam, vou investir $1 milhão aqui nesse filme e vou ter um retorno de $5 milhões, que já aconteceu, não necessariamente vão estar com esse mesmo tesão por investir na indústria, porque cada vez mais as margens de lucro estão diminuindo, principalmente nos Estados Unidos. Isso não se aplica 100% no Brasil, porque aqui a gente tem, por exemplo, a Lei do Audiovisual e a Lei Rouanet, que garante abatimento fiscal das empresas que investem nos filmes. Então, de uma certa forma, a empresa investir no filme sai gratuito, porque ela investe R$200 mil e ela tem esses R$200 mil de abatimento de imposto. É complexo, isso é da Lei Rouanet. Mas, de uma certa forma, no Brasil, isso não vai afetar tanto, porque o modelo de negócio que a gente tem para investimento privado já é muito benéfico para as empresas. Então, no Brasil, isso vai impactar de uma forma menor, mas esse impacto no exterior vai ser muito considerável. O último item nesse tópico é o trabalho das distribuidoras e dos agentes de venda de filme, que é um trabalho que cada vez mais vai entrar em extinção, porque com as empresas criando conteúdo próprio para os seus canais e para as suas redes de streaming, não precisa mais do intermediário para vender esse produto. E também cada vez mais as empresas estão indo para festivais e ambientes de mercado fazer compra direta com os criadores. As distribuidoras e os agentes de venda precisam repensar o seu negócio, porque se continuar da mesma forma, elas vão deixar de existir. Elas precisam se reinventar para continuar relevante dentro da nossa indústria. E como isso vai acontecer, a gente também ainda não sabe. Estamos aprendendo enquanto estamos vivendo. O sexto e penúltimo tópico do estudo é mudança global, oportunidade europeia. Esse tópico, na verdade, é mais focado para a União Europeia e a relação que os países têm entre si. Porém, traz algumas perspectivas interessantes. E o que são essas perspectivas? Em cerca de um ano, a audiência mundial da Netflix vai ser maior do que a audiência norte-americana. Então vai ter mais gente de outros países que não sejam os Estados Unidos e Canadá. Isso significa que não adianta a Netflix investir só em cinema norte-americano. O que ela já faz? Ela já produz conteúdos locais nos países que ela tem. Só que a tendência é cada vez mais esse conteúdo crescer em quantidade, tirando o foco de narrativas norte-americanas e trazendo foco para narrativas de outros lugares. Isso se mostra uma ótima oportunidade para você poder exportar a história do seu país, para você poder internacionalizar e globalizar as suas histórias. Um exemplo muito bom disso é Modo Avião, que é um filme brasileiro que foi lançado acho que no final de 2019, início de 2020. Mas aí foi anunciado no início de 2020 que ele foi o filme de língua não inglesa mais assistido de toda a plataforma. Então, a gente tem uma oportunidade aí de exportar a nossa visão de mundo pela Netflix para todo mundo. E esse equilíbrio de que a visão norte-americana é a maior visão e a visão mais válida, está cada vez mais caindo e dando espaço para outras narrativas e outras visões de mundo. Isso tudo tem um porém. Quando você trabalha para a Netflix, você vende seu projeto para ela, você abre mão de todos os direitos, basicamente. Você abre mão de royalties, de tudo, basicamente. Você vende seu projeto para a Netflix, ela pode até te contratar para executar esse projeto, só que o projeto é dela. Então, isso não é muito interessante para produtores. E, de uma certa forma, a gente está voltando para o Studio System que a gente tinha lá no início de Hollywood. Só que dessa vez, em vez das majors serem a Fox, a Paramount, a gente está trabalhando com a Netflix e com a Amazon. Então, isso levanta algumas questões de direitos autorais, de royalties para as pessoas que fazem parte daquele projeto. De acordo com o estudo, é interessante para a União Europeia juntar as suas produções e seus canais de televisão e, de uma certa forma, criar um streaming onde elas conseguem divulgar o conteúdo umas das outras,
mas também garantir que esse conteúdo fique no direito dos criadores e dos países, e não venda para uma empresa norte-americana. Uma outra coisa também a se pensar, que aconteceu na Europa, é que a Inglaterra colocou indústrias criativas como uma das indústrias mais importantes para o seu PIB. E provavelmente outros países europeus vão fazer isso. É importante os governos reconhecerem o papel que a indústria criativa tem na movimentação da economia e no bem-estar do seu povo. Então é uma coisa que a gente precisa também internalizar aqui dentro do Brasil, que entretenimento nunca vai sair de moda. Sempre a gente vai consumir conteúdo e a gente tem que garantir formas de que esse conteúdo se eleve e que ele tenha espaço para ser assistido e tem espaço para ser consumido e apreciado. O sétimo e último tópico é a implementação do AVMSD e a necessidade de mudanças políticas. O AVMSD, ou Audio Visual Media Service Directive, é um conjunto de diretrizes que ditam como empresas devem operar no ramo do audiovisual e da televisão na Europa. Isso inclui o streaming agora, que de uma certa forma é o que nós no Brasil estamos tentando fazer há muito tempo, que é a regularização do streaming. Então, nessas diretrizes, diz que empresas de streaming precisam ter pelo menos 30% do seu catálogo composto por produções europeias. E não só isso, cada país pode adicionar demandas a isso. Por exemplo, a Alemanha criou uma espécie de imposto para empresas de streaming para adicionarem dinheiro dentro do fundo audiovisual do país, como, por exemplo, funciona o nosso Condecine. A Itália está negociando um esquema que eles precisam investir em produções nacionais que vão para a plataforma para poderem ficar no país. É uma forma não só de permitir que o serviço de streaming fique no país e que o seu público consuma, mas que o seu público consuma as histórias nacionais e que o audiovisual do país cresça. E a pergunta é, o Brasil é um dos maiores consumidores de Netflix do mundo. Não só disso, a gente é um dos maiores consumidores de conteúdos na internet no geral. Qual é a dificuldade da gente regularizar o VOD aqui? Porque, por exemplo, na Europa, quando começou todo esse papo, a Netflix não estava afim. Ela falou, nossa, vou me lascar nesse esquema, não tô afim. Porém, com o passar do tempo, ela foi vendo que isso, na verdade, dava uma oportunidade para ela de entrar dentro do sistema de produção de cada país. Por exemplo, o que rola na Inglaterra. A Netflix vive fazendo parceria com a BBC. E aí as duas juntam dinheiro, fazem um programa que vai pro canal do BBC e depois vai pro Netflix. E todo mundo está ganhando. Então, no início, a Netflix não estava muito animada com essas diretrizes, mas agora ela já enxergou como isso, na verdade, força ela a entrar no mercado do audiovisual do país e, na verdade, ela só está ganhando. Porque agora ela vai fazer mais conteúdos que vão ser consumidos por mais pessoas. Ela pode, por estar dentro do audiovisual do país, investir no audiovisual do país, lançar coisas que não necessariamente vão para a plataforma e sim para o consumo local, mas que ela ganha dinheiro em cima. Então, na verdade, assim, a Netflix só está ganhando nessa. Na Espanha e na França, o acordo que eles estão criando inclui a Netflix construir espaços de produção no país. Então, assim, não só está melhorando o audiovisual do país para o país, como está melhorando o audiovisual do país para o uso da Netflix e de outras empresas. Então, não tem por que não regularizar o VOD. Se você é contra a regularização do VOD, me conta aqui nos comentários o porquê. Porque, ainda mais lendo esse estudo, para mim eu só vejo benefícios, sabe? Não tem por que não regularizar o VOD. E nós, como brasileiros, precisamos lutar para a regularização do nosso VOD, para a gente poder garantir que o nosso audiovisual vai crescer junto com essas empresas e garantir o sucesso da nossa indústria. Então, gente, esses foram os 7 tópicos abordados durante o estudo. É muita coisa, eu sei disso, esse vídeo provavelmente vai ficar gigante. Se você fala inglês, recomendo muito você dar uma lida no texto, porque traz muitas perspectivas interessantes. Por mais que não fale diretamente do Brasil e sim da indústria como um todo, mais focado para a Europa, traz ideias do que a gente vai ter que enfrentar aqui e como a gente pode se preparar para isso. Me diga qual tópico você achou mais interessante, qual você quer estudar mais. Eu mesmo achei a questão de produções virtuais super... Eu já virei e falei assim, não, quero comprar esses painéis de LED, vou gastar uma grana, vou ter retorno. Então, tipo assim, pra mim, produções virtuais foi o que mais me afetou e eu realmente quero tentar trazer isso para a minha produtora. Então, me diga pra você, o que você gostou e o que você tá pensando em estudar mais, implementar na sua vida e nas suas produções. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo, até semana que vem.